para a tua família. Amém? Abra comigo a sua Bíblia no livro de Provérbios, capítulo 18. Eu quero meditar com você rapidamente naquilo que o Senhor colocou no meu coração. Provérbios, capítulo 18, a partir do versículo 20. Quantos encontraram? Amém? Todos encontraram? Ainda estou ouvindo barulho de folhas. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Todos encontraram? Amém. Antes de nós lermos a palavra do Senhor, deixa eu perguntar, quantos de vocês já escutaram aquele ditado popular que diz assim: quem fala muito dá bom dia a cavalo? Quantos já escutaram? Quantos já ouviram? Sabe o que significa? A pessoa chega assim, às vezes num grupo, principalmente no interior, em Minas. Aí imagina quando está aqueles homens conversando, proseando, de repente alguém também está montado num cavalo, a pessoa chega aí, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, vira até para o cavalo e fala bom dia, ops. E dá essa mancada de dar bom dia até para o cavalo. Mas a verdade é, eu creio que todos vocês já escutaram esse ditado popular que diz: quem fala muito dá bom dia a cavalo. Todos nós entendemos o que quer dizer esse ditado. E na verdade o que significa é: a pessoa acaba falando quando não deve e também falando o que não se deve dizer, por falar demais. E pode passar por uma situação constrangedora. Agora, nós podemos entender também através desse ditado que o que falamos, ele produz um efeito em nós. As nossas palavras produzem em nós consequências. Olha o que diz o texto de Provérbios capítulo 18. Você encontrou nessa noite? Olha, acompanhe comigo, diz assim: do fruto da sua boca, de cada um se fartará o seu ventre, dos renovos dos seus lábios se fartará. 21, a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que ama comerá do seu fruto. Outra tradução diz assim: do fruto da boca enche o estômago do homem, o produto dos lábios o satisfaz. A língua tem o poder sobre a vida e sobre a morte, e quem gosta de usá-la comerão do seu fruto. O texto que nós acabamos de falar está falando exatamente do poder das nossas palavras. E uma coisa que nós devemos ter, irmãos, é o cuidado com a maneira com que nós usamos as nossas palavras. O título da mensagem de hoje, que Deus me deu, é o seguinte: vida ou morte? Aprendendo a usar a nossa língua. O que a tua palavra, as tuas palavras têm produzido? Se nossas palavras elas têm uma consequência, aquilo que nós dizemos, elas geram uma consequência, elas terão uma consequência. Se nossas palavras elas terão uma consequência, o que é que nós temos falado? Quais são as consequências que as nossas palavras têm produzido na nossa vida? Eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite, para que você venha refletir. Será que aquilo que você tem vivido não é simplesmente a consequência das tuas palavras? Será que aquilo que você tem vivido, enfrentado, não é consequência das tuas palavras? Não será talvez que a sua família, casamento, negócios, ministério e vida espiritual não são reflexo das palavras que saem da sua boca? Cada um comerá do que encherá o seu ventre com as palavras que saem da sua boca. A morte e a vida estão nos nossos lábios. Será que não há algumas coisas que estão morrendo, não estão morrendo com as nossas próprias palavras? Será que algumas coisas que estão sendo destruídas, não estão sendo destruídas pelo poder da nossa própria palavra? Vida ou morte? O que a sua boca tem produzido? O que a sua boca tem produzido? Olhando para a tua vida, será que hoje você não está vivendo exatamente aquilo que você falou com a sua boca? Olhando para a palavra de Deus, irmãos, nós podemos ver claramente que o fruto dos nossos lábios
As palavras que saem da nossa boca, elas têm um grande impacto nas nossas vidas. Sabendo disso, como eu fiz a pergunta, de que maneira nós temos usado a nossa boca para trazer bênção ou maldição sobre a nossa família, sobre a nossa casa, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre os nossos relacionamentos. O texto é muito claro, o versículo 20, Salomão, ele foi muito claro em dizer que as nossas palavras são um reflexo daquilo que fala a nossa boca, que a nossa vida é um reflexo daquilo que fala a nossa boca, e ela atrairá para si aquilo que nossas palavras dizem. Salomão está trazendo provérbios de sabedoria. Provérbios são pequenas sentenças que trazem um grande ensinamento, através de uma experiência que foi vivida, de algo que foi observado concernente à vida. Nós sabemos pela história da Bíblia que Salomão, ele recebeu uma sabedoria divina, uma sabedoria de Deus concernente às coisas divinas, concernente às coisas da vida. E Deus deu a capacidade de Salomão escrever nesses versículos o poder que há nas nossas palavras. E se nós usarmos de maneira irresponsável, nós podemos gerar morte nas nossas vidas. Ou seja, falar sem pensar nas consequências das nossas palavras é uma tremenda irresponsabilidade. Quantos aqui já ouviram alguém falando assim: eu falo o que me dá na telha? Independente da situação, o que me vem na telha eu falo na hora. Irmãos, nós temos que tomar um grande cuidado com aquilo que nós falamos. Isso é sério, porque talvez você possa estar trilhando um caminho de derrota, e a culpa não é de ninguém, a culpa é sua, por aquilo que você fala. Talvez o seu casamento esteja em problemas, e a culpa não é de ninguém, é da tua boca, por causa daquilo que você fala. Talvez o seu filho esteja passando por uma situação difícil, porque você com a sua própria boca lançou uma palavra de morte sobre o teu filho. Talvez os seus negócios estejam complicados por causa da tua própria boca, que tem amaldiçoado aquilo que Deus tem dado nas tuas mãos. Por isso, irmãos, nós não podemos agir dessa forma. Aquilo que me dá na telha eu falo. Não pode, porque as nossas palavras têm consequências. Aquilo que nós falamos irá gerar consequências. Ou seja, falar sem pensar é uma grande responsabilidade. Fala isso para o teu irmão que está do teu lado. Falar sem pensar é uma grande irresponsabilidade. É uma tremenda irresponsabilidade. Por quê? Porque as nossas palavras podem gerar vida ou morte. Não é isso que está escrito no versículo 21? A morte e a vida estão no poder da língua. E aquele que a ama, comerá do seu ventre. Ou seja, você vai receber, você vai comer, você vai receber na sua vida aquilo que você falar. Se você falar vida, você irá produzir. Se você falar morte, ou então, você é responsável por aquilo que você fala. Palavras negativas e maldizentes podem corromper e até matar. Da mesma forma, o oposto pode restaurar e dar vida. Agora, sabendo que nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, e falar sem pensar é uma tremenda irresponsabilidade, e nós somos responsáveis por aquilo que nós falamos, nós precisamos entender que entre a comunicação, nem sempre as pessoas entendem exatamente aquilo que nós estamos falando. E a verdade é que nós não somos responsáveis por aquilo que a pessoa da maneira como a pessoa entende, mas nós somos responsáveis de fazer com aquilo que nós estamos falando seja bem claro e compreensível. Nós não podemos simplesmente falar por falar, nós não podemos simplesmente dizer e a pessoa, eu falei algo, se ela entendeu bem, não. Se nós estamos lidando com a morte e com a vida,
esse é o poder que há nas nossas palavras. Irmão, nós não podemos simplesmente falar por falar, e seja o que Deus quiser. Se ela entendeu bem, se não entendeu, bem também. Não. Nós temos uma responsabilidade de tudo aquilo que nós formos falar, ter certeza que a pessoa vai entender claramente, de maneira compreensível. Exato, é lógico, nós não podemos compreender, nem todas as pessoas compreendem aquilo que nós falamos, mas é responsabilidade que as palavras faladas sejam claras e compreensíveis, porque a responsabilidade é de quem fala e não de quem ouve. Está me entendendo nessa noite? Por isso, irmãos, eu volto a afirmar que falar sem medir as consequências das nossas palavras é uma tremenda irresponsabilidade. Você quer saber por quê? Abra a tua Bíblia no livro de Mateus capítulo 12. Nós vamos ver agora o que Jesus disse concernente às nossas palavras. Nós vimos o que em Provérbios, o que Salomão disse. Agora nós vamos ver o que Jesus disse a respeito das nossas palavras. Mateus capítulo 12, versículo 36. Quantos encontraram? Mateus 12, versículo 36, que diz assim: mas eu vos digo, de que toda palavra ociosa que os homens disserem hão de dar conta no dia do juízo. Porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás... Olha, preste atenção que Jesus está dizendo. Mas eu lhe digo, no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado. Pois por suas palavras vocês serão absolvidos e por suas palavras serão... Sabe o que Jesus está afirmando? A mesma coisa que Salomão disse. Só que a coisa, Jesus está indo um pouquinho além. Ele está falando que além das nossas palavras trouxerem consequências, elas terão também consequências eternas. Te justificarão ou também te condenarão. Então aquilo que nós estamos falando, elas não estão só relacionadas com as coisas do momento, com as coisas, com a vida natural. Ela tem um grande impacto espiritual. Pois através daquilo que você fala, terá consequências eternas. Poderá ser absorvido ou ser condenado. Sabe, irmãos, eu quero dizer para você nessa noite, pare antes de pensar. Eu não estou pensando antes de falar. Pense antes de falar. Amém? Agora, você também já ouviu o seguinte ditado: a boca fala daquilo que... voltando. Pense antes de falar, viu? Não pare antes de falar. Não, às vezes é melhor parar do que falar. Mas, pense antes de falar. Agora, voltando, continuando. A boca fala que o coração está cheio. Agora, quantos sabem que foi Jesus que disse isso? Nós ouvimos isso lá fora, isso se tornou até um ditado popular, mas foi o próprio Jesus que falou essas palavras. A boca fala do que o coração está cheio. Ou seja, sabe o que isso significa? As minhas palavras são reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. A boca fala aquilo que o coração está cheio. Ou seja, as minhas palavras são um reflexo daquilo que eu tenho dentro de mim. Vamos olhar no mesmo texto, vamos voltar um versículo. Você está ainda com sua Bíblia aberta em Mateus capítulo 12? Volta para o versículo 13, nós já lemos o 36. Vamos voltar um pouquinho para trás, no versículo 33 do capítulo 12. Jesus está falando com os fariseus. E olha o que ele diz, ele fala para eles: considerem algo. Uma árvore boa dá fruto bom, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio o coração. O homem do seu bom tesouro tira coisas boas,
E o homem do homem mau, do seu mau tesouro, tira coisas más. Mas eu lhe digo que no dia do juízo os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras serão absolvidos e pelas suas palavras serão condenadas. O que Jesus está te ensinando, irmãos? O que Jesus está ensinando? Você só pode dar aquilo que você tem. Se a boca fala do que o coração está cheio, você só pode dar aquilo que você tem. Se o teu coração é mau, você só simplesmente falará aquilo que é mau. Se o seu coração é bom, você falará aquilo que é bom. Por isso que muitas vezes nós encontramos pessoas que murmuram, porque é só murmuração que ela tem dentro do coração. Só desgosto. Nada, ela não tem nada de bom. Então a sua vida é reclamar, murmurar, maldizer. Agora a pessoa que tem vida dentro de si, a sua palavra, a sua boca é uma fonte de vida. Ela profetiza, mesmo que as circunstâncias estejam contrárias, ela tem esperança. E ela não abre a boca para maldizer, ela abre a boca para abençoar. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Jesus está falando, do seu mau tesouro tiram coisas más, mas o homem bom do seu bom tesouro tira coisas bem boas. Jesus está falando, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Ou seja, irmãos, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Ou melhor, Jesus está falando, jamais poderei dar aquilo que eu não tenho. Imagine, Marcelo, trabalhador, e eu chego para ele e falo assim: Marcelo, me empresta $300 mil, apareceu uma oportunidade para me comprar uma casa, o banco vai demorar para aprovar o meu crédito, já está em andamento, mas eu não posso perder essa oferta, me empresta $300 mil, assim que sair o empréstimo do banco eu te dou de volta. Você tem condição de me dar? Não, eu acho que não. Eu acho que não. Sabe por quê? Porque ele não tem como me dar algo que ele não possui. Se ele tivesse, não seria problema. Mas ele não tem como me oferecer algo que não possui. E muitas vezes esse é o erro, irmãos. Nós estamos querendo colher coisas da onde nós não temos. Nós estamos querendo colher vida, aonde nós simplesmente liberamos palavra de morte. Nós estamos querendo colher bênção, aonde nós simplesmente lançando palavras de maldição. Nós queremos colher coisas boas, aonde nós não temos coisas boas plantadas, semeadas. Maltratamos com palavras e muitas vezes esperamos receber carinho e amor. Não tem como. Se você tem armazenado, se enchido, se alimentado de coisas ruins, você vai comer daquilo que você tem enchido, alimentado, cheio o seu coração. Jamais poderei mudar as circunstâncias que me cercam se primeiramente não me abastecer daquilo que é bom, saudável, puro e que remete para a vida. Que remete para a vida. Jesus está falando, o homem mau não tem como o homem mau falar coisa boa, não, porque seu coração é mau. Da mesma forma, o homem bom sempre falará aquilo que é bom. Agora, se nós estamos numa situação onde nós analisamos em que o nosso interior está mal, irmãos, nós precisamos de uma mudança, uma transformação, pois nós não seremos abençoados se o nosso interior o nosso coração, ele estiver contaminado. Sabe o que significa? Antes de você analisar as suas palavras, você precisa fazer uma análise do teu coração. Sim. Porque o problema, irmãos, e nós vamos ver lá em Tiago também, Tiago falando a mesma coisa. O problema não está na língua, o problema está na fonte que alimenta a língua. Não adianta falar que o problema é minha boquinha, minha linguinha, que eu não consigo controlar, não. O problema está lá na fonte. O problema está no coração. O problema está no interior. E se essa fonte, esse coração, ele estiver contaminado, ele estiver puro, ele só houver amargura, falta de perdão, inveja, todo sentimento que não provém de Deus, mas provém do inferno, irmãos, a tua boca jamais falará algo de vida. O que nós olhamos, irmãos, o que nós podemos entender daquilo que nós estamos vendo aqui, que o problema é mais sério. O problema não começa aqui, o problema começa aqui, ó. Aqui dentro.
na alma, no espírito. Se aqui dentro tiver mal, não vai sair nada que presta daqui. Por isso que Jesus disse: o homem bom do seu tesouro tira coisas boas, mas o homem mau do seu mau tesouro tira coisas más. Tiago trata a mesma coisa no capítulo 3. Abra sua Bíblia, no capítulo 3 de Tiago. Eu já quero adiantar para que nós venhamos estar encerrando. Tiago capítulo 3 é um capítulo que trata unicamente da língua do crente, da língua do cristão. Ele fala da natureza da língua. E ele fala, se você olhar no versículo 3 ao versículo 8, nós não vamos ler, você pode ler posteriormente na sua casa, mas ele fala que a língua é um membro indomável e poderoso. Ele fala, essa é a natureza da língua, mas ela somente falará aquilo que eu possuo dentro de mim. A língua não vai falar algo a palavra que sairá nos meus lábios será concernente àquilo que eu tenho dentro de mim. Ela não falará por si próprio, ela falará baseado naquilo que eu possuo dentro do meu coração. E depois de Tiago falar sobre a natureza da língua, ele começa a falar sobre coisas boas e ruins que a língua pode falar. Se você olhar no versículo 9, com ela bendizemos a Deus, ou seja, com a língua se pode fazer coisa boa. E com ela amaldiçoamos os homens, feito à semelhança de Deus, ou seja, com a mesma língua pode-se fazer aquilo que é mal. Da mesma boca procede bênção e maldição, ou seja, uma mesma boca tem a condição de falar aquilo que é bom, aquilo que é ruim. Mas olha, na última parte do versículo 10 ele disse: meus irmãos, não convém que isto se faça assim. Isso pode acontecer, mas não deve acontecer. Não é bom que isso se aconteça. Não é bom que faça dessa forma. Não é bom. E depois do versículo 10, ele começa a tratar de fonte. Ele começa a tratar da fonte. E a fonte é o nosso coração. Olha o que diz o versículo 11: porventura, deita alguma fonte de um mesmo manancial, água doce e água amarga? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas, ou a videira figos? Assim tampouco pode uma fonte dar água doce e água salgada. Ou seja, irmãos, ele começa a tratar de fonte. Uma fonte, ela não pode ter duas procedências. Uma fonte, ela não pode vir falar a mesma coisa duas vezes. Ela não pode se contradizer. Ou seja, ele está dizendo: olha, nós temos que cuidar com que essa fonte, ela seja uma única coisa. Ou seja um manancial de água doce ou um manancial de água amargosa. Ela não pode dar as duas coisas. E quando nós olhamos para o Provérbios capítulo 23, fala que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede as fontes da vida. Ou seja, a nossa fonte é o nosso coração. E se essa fonte for contaminada, ou se essa fonte for alimentada com aquilo que não presta, o fruto, aquilo que irá fluir dela, será algo que não produzirá boas coisas. Ou seja, devemos manter a nossa fonte pura, para podermos usar a nossa língua com sabedoria e gerarmos vidas através daquilo que nós falamos. Caso contrário, Satanás irá contaminar a nossa fonte, e nós começaremos a produzir aquilo que é mal, aquilo que não produzirá vida. E depois no versículo 13 ele continua falando: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja, sentimento de divisão, de egoísmo em vosso coração, não vos glorieis, nem mitais contra a verdade. Ou seja, se a verdade condena certos sentimentos, não queiras distorcer a verdade, porque se a verdade condena, meu irmão, não há quem faça isso mudar. Se é algo condenável por Deus, você não pode aceitar esse tipo de sentimento dentro do teu coração e achar que você
você colherá bons frutos dessas coisas. Não, porque é algo que produz morte. Olha aí, essa é a sabedoria, olha o que diz aí o versículo: não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Ou seja, é algo proveniente do inferno. Porque aonde há inveja e espírito de divisão, ambição, egoísmo, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheio de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que praticam a paz. Ou seja, irmãos, quando eu pratico aquilo que é bom, se eu semeio bom, se com as minhas palavras eu semeio aquilo que é bom, aquilo que é pacífico, eu vou colher paz, eu vou colher aquilo que é pacífico. A sabedoria que vem de Deus, ou seja, aquilo que alimenta a nossa fonte, que é proveniente do céu, ela produzirá frutos bons em nós, e nós poderemos com a nossa boca produzir frutos bons sobre aquilo que nós vivemos, sobre a circunstância que estamos vivendo, sobre aquilo que nos envolve, que engloba a nossa vida. Com o poder da nossa palavra nós podemos gerar vida. Agora a sabedoria terrena, mentirosa, diabólica, irmãos, ela não produzirá nenhum fruto bom. Nenhum fruto bom. Por isso, o maior problema, ele não começa daqui para fora. O maior problema, ele começa daqui para trás, na raiz, na fonte. E esta fonte precisa ser purificada. O nosso coração, porque a nossa língua simplesmente falará do que está cheio o nosso coração. Eu quero concluir nessa noite. De maneira simples, eu quero perguntar: vida ou morte? O que a tua boca tem produzido? Qual tem sido o fruto dos teus lábios? Vida ou morte? Qual tem sido o impacto que as tuas palavras têm produzido no seu casamento, nos seus filhos, no seu trabalho, no seu ministério, na sua vida espiritual? Quais são os frutos que as tuas palavras? Irmãos, não adianta a gente culpar o diabo. Você que cuida do teu coração, e você é responsável por aquilo que você fala. Qual fruto que você tem colhido? Quero convidar você a se colocar de pé nessa noite. Se talvez você nessa noite fazer uma breve análise sobre a sua vida, uma pequena reflexão sobre a sua vida, e você perceber que o seu vocabulário não está sendo um dos melhores, eu creio que chegou a hora de você mudar o seu vocabulário. Se você é um homem ou uma mulher que tem a perspectiva de algo bom na vida, que anseia por coisas melhores na sua vida, está na hora de você mudar o seu vocabulário. Está na hora de você mudar as palavras que fazem parte do seu dia a dia, as palavras que são ditas dentro do seu lar, as palavras que você fala no trabalho, as palavras que você fala com a sua esposa, com seus filhos, as palavras que você libera sobre o seu próprio trabalho, a sua igreja, o seu ministério, a sua vida espiritual, sobre você mesmo. Porque Deus deu para você autoridade e poder com suas próprias palavras, você produzir vida, você liberar palavras de bênção, palavras de esperança, palavras de vida, palavras que irão fazer a diferença, palavras que irão andar de mãos juntas com a tua fé no Senhor, palavras que irão concordar com aquilo que Deus disse ao teu respeito, palavras que irão profetizar contra a circunstância e contra as mentiras do diabo, palavras que irão produzir mananciais de vida na sua vida. O que você tem vivido nessa noite? Você crê que é aquilo que Deus tem para você?
Será que você não tem contaminado a sua própria vida com as palavras negativas que muitas vezes saem da sua própria boca? Às vezes não é nem o diabo que está, às vezes somos nós mesmos que acreditamos naquilo que o diabo, nas mentiras do diabo, e damos autoridade com as nossas palavras, para que aquilo que Deus falou que vai dar certo, nós falamos com as nossas bocas que não vai dar certo. Eu quero dizer para você, o problema não começa aqui, o problema começa aqui. E essa fonte, ela precisa ser primeiramente purificada. Só Jesus tem o poder de purificar essa fonte. Só Jesus tem o poder de limpar essa fonte. Porque com esta fonte limpa, purificada, o seu vocabulário irá mudar. Se Jesus Cristo verdadeiramente morar aí, habitar aí, e a sua palavra estiver guardada no teu coração, o seu vocabulário será diferente. E a sua vida também será diferente. Porque as tuas palavras têm o poder da vida e o poder da morte. Deus não chamou para você lançar palavras de morte. Deus chamou para você fazer da sua boca um manancial de vida. Profetizar vida, meu irmão. Não dê a sua boca para a morte. Não use as suas palavras para maldizer. Não use a sua boca para favorecer aquilo que o diabo deseja realizar. Usa a sua boca para abençoar, meu irmão. Usa a sua boca para profetizar. Usa a sua boca para profetizar vida. Agora nós precisamos nos alimentar de Jesus. Nós precisamos nos se abastecer de Jesus. E os nossos lábios produzirão vida. Fecha os teus olhos nessa noite. Abaixa a tua cabeça. Fecha os teus olhos. O Espírito de Deus, Ele está aqui. O Espírito do Senhor, Ele está aqui nessa noite. E eu não preciso dizer mais nada, pois você tem consciência da situação em que você se encontra. E se você nessa noite deseja algo novo, uma mudança, uma reviravolta na sua vida, eu quero que você faça uma oração, convidando Jesus para entrar e limpar. Mas eu sou cristão. Mas muitas vezes pelas nossas palavras nós podemos identificar que a fonte ela está contaminada. Eu não vou convidar você para vir aqui à frente, não. Aonde você estiver, abaixa a tua cabeça e aproveita este momento para falar com Jesus, com o Espírito de Deus. Não deixa que aquilo que você tem seja destruído pelas tuas próprias palavras. Não use a sua boca para maltratar a tua esposa, os teus filhos. Não use a sua boca para destruir aquilo que Deus tem te dado. Peça que o Espírito Santo venha tocar nos teus lábios, purificar. Peça para que o Senhor venha fazer morada no teu coração e você venha ser lavado nessa noite. Ele venha purificar, tirar toda a maldade, toda a amargura, todo sentimento que não é proveniente, todo sentimento que causa dor e muitas vezes faz com que você, na ira, venha lançar uma palavra de maldição, de raiva. E isso vem trazer um grande impacto, gerar uma grande destruição. Não continue com isso. Peça que o Espírito Santo venha te limpar. Peça que o Espírito Santo venha te renovar. Peça que o Espírito Santo venha te purificar nessa noite. E Senhor, peça para Ele, Senhor, coloque palavras de vida, palavras de bênção, palavras que venham, Senhor Jesus, gerar vida no meu casamento, no meu relacionamento, na vida dos meus filhos, sobre o meu trabalho, no meu ministério, na minha vida espiritual. Que eu venha viver uma vida diferente, que meus lábios venham produzir vida, venham falar de vida. Que eu não venha emprestar os meus lábios e o meu coração para o diabo, não. Mas ele seja unicamente ele seja um jardim nas mãos do Senhor, onde o Senhor venha regar com vida, com água da vida, que produzirá vida, que produzirá vida eterna.
Senhor, coloca em nós palavras de vida. Coloca nos nossos lábios palavras de vida. Senhor Jesus, nós sabemos do poder que há na língua. E Senhor, nós sabemos da natureza da língua. Nós sabemos, Senhor, da grande influência que a nossa língua tem, Senhor. Usa, Senhor Jesus, para produzir vida, Senhor. Usa para produzir vida. Usa para produzir vida, Espírito Santo de Deus. Usa para produzir vida. Senhor Jesus, eu apresento teus filhos aqui nessa noite, Senhor. Cada um dos teus filhos, ó Pai, é a tua igreja, é o teu povo. Senhor Jesus, ó Pai, que a palavra que sai dos seus lábios, ó Deus, Senhor Jesus, ó Deus, venha ter um grande impacto espiritual na vida dos teus filhos. Senhor Jesus, venha ter um grande impacto, Senhor Jesus, em tudo aquilo que engloba a sua vida. Senhor, que toda palavra de maldição venha cair por terra, que toda palavra de derrota venha cair por terra, que toda palavra de Senhor Jesus que tenha tentado colocar a nossa autoestima baixa, Senhor Jesus, venha cair por terra, que toda palavra que seja contrária aquilo que o Senhor diz ao nosso respeito caia por terra, Senhor Jesus, mas que o Senhor venha começar a alimentar, Senhor, o nosso coração com as promessas que contém a sua palavra, que contém a Bíblia, e nós venhamos, Senhor, nos encher, nos fortalecer, nos alimentar, Senhor, da tua presença, da tua palavra, papai, e possamos estar começando a trilhar um caminho, Pai, de vida, em novidade de vida, em abundância, Senhor, porque é isso que o Senhor nos promete. Que todo espírito de morte venha cair por terra nessa noite, papai. Aqui nesta igreja, nesta cidade, Senhor Jesus, neste estado, Senhor Jesus, simplesmente reinará o espírito de vida, para a glória do teu nome. Eu repreendo nessa noite, Senhor, toda palavra de morte. Eu repreendo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, toda palavra de maldição, toda palavra de derrota, toda palavra maldizente proveniente do inferno, toda sabedoria diabólica que tem tentado enganar e contaminar. Senhor, nós ficamos com a verdade, nós ficamos com a tua palavra, Senhor. Nós escolhemos a vida, Senhor Jesus. E os nossos lábios produzirão frutos para a vida, Senhor. Eu quero te dar graças pela tua palavra inefável, Senhor, verdadeira, única, incomparável. E Senhor Jesus, que os nossos lábios estejam selados, guardados, e sejam instrumentos de vida nas tuas mãos. Não sejam, Senhor, usados para fofoca, mas sejam usados para glorificar o teu nome, abençoar os nossos irmãos e profetizar o tempo do Senhor sobre este lugar, sobre tudo, Pai, que em todo lugar aonde o Senhor nos levar, Pai, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Você pode agradecer ao Senhor, você pode glorificar o nome do Senhor. Aleluia, bendito seja o teu nome, Senhor, glorificado seja o nome do Senhor. Vamos dar uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Aleluias, glórias ao nome do Senhor, glórias ao nome do Senhor. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Do que o coração está cheio. Quando vai chegar momentos em que aquilo que vai vir na sua boca será uma palavra de derrota, mas esteja atento, esteja alerta, pois isso que está significando, isso significa que o inimigo ainda tem conseguido lançar alguma semente, mas não aceita, repreende, e peça que o Espírito Santo venha te ajudar a ser um manancial de vida. Amém? Nós já vamos estar encerrando o nosso culto nessa noite. Eu quero simplesmente completar algo que o Espírito Santo falou no meu coração. Se de repente você tenha lançado uma palavra que machucou alguém, esteja essa pessoa aqui ou não, procure essa pessoa, peça perdão e abençoe a vida dela. Não usa a sua boca para maldizer, usa a sua boca para abençoar. Nós fomos chamados para abençoar. Lá fora, o mundo já está arrebentado com tanta maldição. Nós, a igreja, fomos chamados para abençoar. Para abençoar.
Se você se vê nessa situação, em que alguma palavra, seja contra a tua esposa, seja contra o teu filho, seja com um parente lá no Brasil, e você lançou uma palavra de maldição, mesmo que você tenha razão, ela te fez mal para você, arrependa, ligue para essa pessoa, entre em contato com essa pessoa, e vira para ela e diz assim: eu quero te abençoar no nome de Jesus. E eu desejo para você toda a sorte de bênção, que o Senhor guarde e abençoe a tua vida. Não use a sua boca, não empreste a sua boca para o diabo, não. Faça toda a sua vida exclusivamente do Senhor, no nome de Jesus. Irmãos, eu quero dar uma salva de palmas para os pais. Hoje no Brasil está sendo celebrado os dias dos pais. Aqui já passou na América, mas eu quero nessa noite dar uma salva de palmas pela vida de cada pai. São pessoas que têm feito a diferença. São pessoas que têm influenciado filhos, e filhos que gerarão outros filhos, e filhos que influenciarão pessoas, gerações. Você é importante. Eu louvo a Deus pelo meu pai e das riquezas que eu tenho alcançado por causa dos conselhos que eu recebi de meu pai. Amém? Será que nós podemos dar salva de palmas para os pais? Aleluias. Feche os teus olhos. Vamos estar orando. Vamos estar encerrando o nosso culto nessa noite. Amado Deus, eu quero te dar graças e agradecer por tudo que o Senhor tem nos feito. Te louvo, ó Deus, pela vida dos nossos pais, que o Senhor tem usado, Senhor Jesus, ó Pai, para nos instruir, Senhor, na vida, para nos ensinar a ser forte, para, Senhor Jesus, ó Deus, ser um referencial nas nossas vidas, ó Deus. E eu te dou graças, diante de todas as coisas do bem e do mal, pela vida dos nossos pais. Que o Senhor venha continuar abençoando, Deus, prosperando, guardando a vida de cada um, Senhor, dando saúde e graça, Senhor Jesus. Senhor Jesus, livrando de todo e qualquer mal, e prosperando, Pai, em todos os seus caminhos, para a glória do Teu nome. Senhor, eu peço que o Senhor venha nos despedir nessa noite, leva-nos de volta aos nossos lares, guardado por Ti. Nos conceda, Senhor, uma semana de infinita bênção, Senhor, de conquista, de vitórias, que possamos contemplar, Senhor Jesus, ó Deus, as Tuas mãos poderosas, Senhor, nos guardando, protegendo e abrindo caminhos, ó Senhor Jesus, para que o Teu povo, o Teu reino venha avançar. Pai, sobre o evento do próximo final de semana, nós profetizamos toda a sorte de bênção, restauração de famílias, ó Deus, de casamentos neste lugar, Senhor. Pai, que o Senhor possa estar realizando maravilhas no nosso meio, e que o Senhor possa estar movendo corações de homens e mulheres, para que possam, Senhor Jesus, ó Deus, estar participando e ser abençoado por Ti, porque só o Senhor, Deus, é que tem esse poder, essa autoridade. Abençoa os Teus filhos nessa noite, ó Pai, no nome de Jesus, amém. Que o grande amor de Deus Pai, a graça revelada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com toda a igreja. O povo de Deus diz amém. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor. Não vá embora sem antes nós tomarmos